أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس
الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Acabei de recitar o Ruku 19 do capítulo 2, Al-Baqarah. A tradução desses versículos é a seguinte: em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Ó vós que credes, buscai ajuda com paciência e oração. Por certo, Allah está com os constantes. Aqui, constantes quer dizer que são os pacientes. Que a palavra árabe é sabirin, quer dizer que são os pacientes. Aqui, na verdade, o ensinamento do Sagrado Alcorão é tão perfeito que, por um lado, ele não proibiu de ficar com dor. Obviamente, quando a pessoa recebe uma notícia ruim, uma notícia que ele não quer ouvir ou não deseja notícia mal, obviamente o coração fica decepcionado. E isso afeta os olhos também. Mas o que Deus não permitiu que a pessoa desistir e deixar tudo de lado e começar a chorar e ficar lá e esquecer do resto tudo. Isso é que não é permitido. Por exemplo, uma vez é narrado que quando o neto do santo profeta, fundador do Islã, Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, ele estava doente e depois acabou por falecer, o neto do santo profeta. Ele estava no colo do santo profeta. E as lágrimas saíram dos olhos do santo profeta.
E ao ver isso, os discípulos, os companheiros do santo profeta disseram: "Ó santo profeta, ó profeta de Deus, estamos vendo as lágrimas." E ele respondeu, retornou, dizendo que o meu coração não é, coração como uma pedra. O meu coração também tem sentimentos. E essas lágrimas são demonstração desses sentimentos. Então, sair as lágrimas não é proibido, é uma coisa natural. Mas o que não é permitido no islamismo, que a pessoa, quando recebe uma notícia ou quando chega a uma dificuldade, um exame por lado de Deus, a pessoa não deve desistir. Não deve dizer que agora eu já desisto, eu já era, eu já fui. Não vou conseguir mais adiantar com isso. Então, aqui, Deus diz que quando aconteça alguma coisa que prejudica a pessoa, aí, nesse momento, o que a pessoa deve fazer é deve pedir a ajuda de Deus através de oração e paciência. Por um lado, deve ser paciente, mas ao mesmo tempo deve fazer oração, que é muito importante. Sem oração, a pessoa não, o coração da pessoa não pode ser consolado. É a oração que consola a alma da pessoa. E obviamente, depois Deus diz, lá está com os pacientes. As pessoas que fazem paciência, que ficam pacientes e fazem oração, Deus sempre ajudará essas pessoas. E não dizei daqueles que são mortos pela causa de Allah, os que são martirizados pela causa de Allah, não diz sobre eles que eles estão mortos. Pelo contrário, eles estão vivos. Apenas vós não percebeis. Mais uma vez, Deus disse que os que forem martirizados no caminho de Deus, não pode dizer sobre eles que eles estão mortos, mas ao contrário, eles são vivos. Em primeiro lugar, devemos entender que era costume naquele tempo entre os árabes que quando alguém for martirizado ou alguém for matado, morto, né? Aí pessoas atrás da família dizia que até que não levar a vingança de esse morto, o coração ou a alma daquela pessoa que faleceu não vai ficar vivo. Ele não vai ficar em paz até que não for levado à vingança. Então, para negar essa crença ou a crença que eles tinham no tempo, que as pessoas que são mortos, até que não for levado à vingança, eles não ficam em paz. Deus Todo-Poderoso diz que os que forem martirizados no caminho de Allah, se a pessoa é falecido, é martirizado no caminho de Allah, eles estão vivos. A alma deles está vivo. Porque a vingança é por lado de Deus. Então, eles estão em paz. Esse versículo, o significado desse versículo pode ser entendido por vários sentidos. Um dos sentidos é
aquilo que eu acabei de mencionar, que os árabes tinham um costume que até que a vingança não for levada, não for feita a vingança contra quem matou o falecido, a paz, a alma do falecido não fica em paz. Então, Deus negou a crença deles, dizendo que não. Os que forem martirizados no caminho de Allah, eles são vivos, eles são em paz. E outro significado desse versículo é que nós não podemos chamar os mortos sobre aquelas pessoas dos quais as ações que eles estavam fazendo, as coisas que eles queriam fazer na vida, continuam sendo feitos. Por exemplo, as pessoas que são martirizadas no caminho de Allah, eles queriam pregar a palavra de Deus. Eles queriam estabelecer unicidade de Deus no mundo. E como, depois do falecimento dessas pessoas, o objetivo continua sendo completado, então não podemos chamar essas pessoas, esses martirizados, como mortos. Porque o objetivo que eles queriam fazer está sendo feito. Está em continuidade. Então, como eles estivessem vivos e fazendo aquelas ações. Esse é outro entendimento, outro sentido, outro significado desse versículo. Que a obra que eles estavam fazendo continua sendo feito mesmo depois do falecimento deles. Então, não tem como chamar eles mortos, pois a obra, as ações, boas ações, as virtudes que eles estavam fazendo, continuam acontecendo no mundo. Há as pessoas que levam seus trabalhos, dão continuidade do seu trabalho. Por isso, não tem como chamar esses martirizados como mortos, mas sim, eles são vivos, porque a obra, as virtudes continuam acontecendo e há pessoas que dão continuidade dessas virtudes. E outro significado, mais um significado desse versículo, de não dizer mortos aos que forem martirizados no caminho de Allah, é que eles recebem uma vida muito superior depois do falecimento. Depois do falecimento, eles são recebidos de braços abertos por Deus Todo-Poderoso. Têm uma vida muito melhor. Têm muitas recompensas por Deus Todo-Poderoso. Então, não tem como dizer que eles já morreram ou faleceram. Mas sim, eles estão vivos e estão recebendo as recompensas de Deus Todo-Poderoso amplamente e com maior uma quantia. Como no mundo, essas recompensas ou essas virtudes a gente que faz, nós recebemos as recompensas no dia do juízo final, depois do falecimento. Como eu falei uns aulas atrás também explicando sobre isso, que logo depois do falecimento a pessoa começa a receber o sentimento, começa a sentir o que ele vai receber. Obviamente, a recompensa completa ou punição completa só vai acontecer no dia do juízo final. Mas antes disso, a pessoa começa a sentir, começa a ter um cheiro ou de recompensa se ele fez virtudes, ou de castigo se ele não fez virtudes e fez coisas ruins. Então, logo depois do falecimento, eles são dados a recompensas. Eles têm uma vida melhor do que essa vida do mundo. Depois, Deus, no próximo versículo, Deus diz: e nós vos experimentaremos com alguma coisa de temor e fome, perda de bens e de vida e de frutos. Mas daremos boas novas aos que forem pacientes. Mais uma vez,
Aqui, Deus está dizendo que as pessoas que acreditam em Deus, que proclamam que o Deus é o nosso Senhor, eles vão ser experimentados por 5 diferentes tipos de exames. Em primeiro lugar, é temor. Por exemplo, quando a pessoa aceita uma religião, nós vemos no início do tempo, ou até hoje mesmo aqui, a primeira coisa que nós enfrentamos, encaramos, é o temor do mundo. O que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas, como é que as pessoas reagem? Como é que as pessoas vão tratar conosco se a gente deixar de uma religião? Por exemplo, no tempo do Santo Profeta, o primeiro exame que os muçulmanos teriam que enfrentar era de temor, porque nem todo muçulmano poderia proclamar a fé por causa desse temor, porque tinha muito temor, muita pressão da sociedade. Os líderes das aldeias não deixavam aceitar ou mudar da religião. E depois, no segundo lugar, Deus disse que vamos experimentar, vamos fazer exame por fome, alguma coisa de fome. E isso é óbvio, né? Porque quando as pessoas sabem que eles mudaram de religião, a primeira coisa que eles fazem, eles começam, por exemplo, vamos não dando exemplo dos séculos anteriores, podemos imaginar do hoje em dia. A gente que me falou que depois de a gente mudar a religião, depois de tornar muçulmano ou muçulmana, tivemos que perder a religião, o emprego, porque as pessoas não aceitam. Então, logo começa com fome, porque obviamente, quando você vai ser impedido do trabalho, impedido de fazer comércio, isso acontecia no tempo do Santo Profeta também, os companheiros passavam de fome, porque não tinha nada para comer. E depois vem perda de bens. O que é que os familiares e o que a sociedade faz com eles? Que eles tentam tudo prejudicar os seus bens, os seus pertences, porque eles querem prejudicar para que a pessoa voltasse para a religião deles. Então, isso é outro exame que é feito com os que creem em Deus. E depois, de vida. Às vezes, até a vida é tirada. Às vezes, os inimigos tiram a vida. Não recitam de tirar, matar a pessoa. Para quê? Por quê? Por só por causa de só mudança de sua religião. Por exemplo, hoje em dia também acontece em alguns lugares em que as pessoas que são mais fanáticos, eles não deixam mudar ou não aceitam uma diferença, não aceitam uma religião que é diferente deles, não aceitam uma crença que é diferente deles e não recitam de matar, até matar, levar a vida dessa pessoa. E depois Deus diz, e de frutos. Os frutos que vêm, por exemplo, os frutos podem ser a geração, as pessoas, as crianças, e os frutos também vêm quando a pessoa semeia alguma coisa e depois recolhe as frutas. E as frutas vêm no fim porque é uma coisa que é recolhida depois de muito esforço, depois de muito trabalho, depois de muita dedicação. Então Deus diz, às vezes você vai fazer tudo para preservar a sua fruta, mas vai acontecer com que essa fruta também você vai ser experimentado, vai ser examinado, provado por perda dessa fruta. Esses são alguns exames, algumas provas que Deus mencionou que vai fazer com os crentes, com os que creem em um Deus único. E o objetivo dessas provas são os seguintes. Nós devemos entender
quando a prova é feita, tem 3 diferentes objetivos. Em primeiro lugar, a prova é feita para que a pessoa que está levando a prova souber qual é a capacidade da pessoa que está dando a prova. E em segundo lugar, às vezes a prova é feita para que a própria pessoa que está fazendo a prova, que está passando pela prova, ele souber quanto ele tem capacidade e energia. E em terceiro lugar, às vezes a prova é feita para que as outras pessoas souberem quanto essa pessoa tem capacidade, quanto essa pessoa tem a fé e energia ou dedicação. Mas nesses casos, nós não podemos levar o primeiro significado, que era que a própria pessoa que está levando a prova souber o conhecimento de pessoa, porque Deus Todo-Poderoso sabe tudo. Então, ele não precisa levar ou tomar uma prova para saber os conhecimentos ou as capacidades das pessoas. Mas sim, é o segundo significado e terceiro significado que pode ser aplicado nesse versículo. E nós devemos entender quando a prova é feita para os crentes que são normais, para os crentes que são iniciantes, para os crentes que estão ainda começando o caminho de chegar até Deus. Então, nesse caso, para essas pessoas, o significado desse versículo é aplicado, o segundo significado desse versículo é aplicado. E o segundo significado é o seguinte, que as próprias pessoas souberem quanto eles têm capacidade, quanto eles têm dedicação. Por exemplo, há uma pessoa que está começando a seguir o caminho de Deus, Deus às vezes faz algumas provas para que ele mesmo souber quanto ele tem capacidade, quanto ele tem a força de ficar agarrado nesse caminho de Deus, quanto ele tem paciência em ele mesmo. E quando a prova é feita para as pessoas que são os avançados, que são os mais próximos de Deus Todo-Poderoso, então, nesse caso, o significado desse versículo é o seguinte: a prova é feita para essas pessoas, não porque eles próprios souberem quanto eles têm capacidade, mas sim para que os outros pessoas souberem quanto essa pessoa tem capacidade e tem dedicação. Por exemplo, quando as provas eram feitas sobre o santo profeta, quando ele era encarregado dos várias provas de tribulações, não era porque ele mesmo, Deus queria que ele mesmo soubesse quanto ele tem capacidade, mas sim para que os seguidores do santo profeta souberem que quanto dedicação e quanto paciência o santo profeta tinha, para que eles também poderiam seguir a prática do santo profeta. Então, Deus sempre encarrega as pessoas dessas provas, dessas tribulações, para que, por 2 motivos. Em primeiro lugar, se as pessoas são iniciantes, então para eles mesmos, para eles souberem quanto ele tem paciência. E se essas provas são feitas para os avançados, os que mais próximos de Deus, como profetas, como os Siddiq, que são verdadeiros, ou os outros Salihin, que são verdadeiros, justos. Então, para essas pessoas, as provas e tribulações são feitas para que os outros que são ao lado deles, que são seguidores dessas pessoas, eles souberem a capacidade e a dedicação e a paciência dessas pessoas, e a fé também. E no próximo versículo, Deus Todo-Poderoso está falando mesmo isso, quando a pessoa fica paciente, quando a pessoa fica agarrado com a corda de Deus Todo-Poderoso, então, no próximo versículo, Deus diz: quem, quando uma desgraça lhe sobrevém, diz: por certo a Allah nós pertencemos
e a Ele nos voltaremos. Quer dizer que quando essas pessoas aos quais vem uma tribulação, vem uma prova, uma dificuldade, essas pessoas, em vez de ficarem falando as palavras sobre Deus ou dizendo as coisas que não devem ser ditas, eles dizem: por certo, a Allah nos pertencemos e a Ele nos voltaremos. Nessa parte aqui do versículo tem uma muito grande lição. Por exemplo, se a pessoa acredita que nós somos criatura de Deus Todo-Poderoso, foi Deus Todo-Poderoso que nos criou, então não tem como Ele pensar ou fazer mal ou ruim para nós. Nós vemos no mundo inteiro que a pessoa, por exemplo, se eu tiver alguma coisa, se eu sou dono de um carro, de uma casa, dono de um relógio, de um computador, quanto eu tomo cuidado dessa coisa, desse objetivo? Eu não deixo passar nada ruim desse objetivo. Se for um carro, eu não aceito que alguém passasse e bater nesse carro. Eu não deixo que alguém bater nas janelas da minha casa e partir os vidros. Eu não deixo que as pessoas comecem a bater ou partir o meu computador. Esses são os meus pertences. E quando nós acreditarmos e termos essa fé nos nossos corações, que nós somos pertencentes de Deus Todo-Poderoso, a fé vai ter, nosso coração vai ter fé. Então, aqui, quando Deus fala que, por certo, Allah nos pertencemos, quando a pessoa diz de certeza, de coração, que nós somos pertencer de Deus Todo-Poderoso, então, a seguir, o que vem na cabeça é que Deus Todo-Poderoso não pode deixar que algo ruim aconteça conosco. Se tem uma tribulação, se tem uma dificuldade, um obstáculo, isso é para nosso melhor. Por exemplo, quando a criança, nós vemos o exemplo de criança, que quando a criança está com sua mãe, ou quando alguém está com... ele fica muito liberado de todas as coisas. Ele fica muito seguro. Ele sabe que alguém está me protegendo. Alguém está aqui que não vai deixar acontecer nada de ruim comigo, porque eu pertenço a ela. De mesma forma, quando nós tivermos essa certeza no nosso coração, que nós somos pertencer de Deus, e sim, temos a crença absoluta e fé absoluta em Deus, então a segunda imaginação, o segundo pensamento que vem na nossa cabeça é o seguinte: que nada de ruim Deus nos deixará acontecer. Se tem esses problemas, dificuldades, isso é para nosso melhor, para que nós possamos evoluir, porque sem problemas, sem dificuldades, sem esses obstáculos, não há evolução. A pessoa vai malhar na academia e uma pessoa que tem músculos não vai lá e pegar um peso de 2 quilos ou 3 quilos. Ele bota em dificuldade, faz vários obstáculos, faz várias metas e fica lá o tempo todo passando das dificuldades, coisas difíceis. Então, aqui, quando a pessoa tem essa confiança, essa fé e essa certeza, quando a pessoa alcança essa fé, depois Deus diz, é sobre estas pessoas que caem as bênçãos de Deus, do seu Senhor e misericórdia. Obviamente, há um tempo em que a pessoa pensa que essas provas, essas dificuldades nunca mais vão acabar. Mas se a pessoa fica agarrado e não desista, o que vem seguinte é as bênçãos e misericórdia de Deus. E estes é que são justamente guiados. São essas pessoas que são guiados. Por certo, Al-Safa e Al-Marwa constam entre os sinais de Allah
Não é, pois, pecado que aquele que vai em peregrinação a casa ou pratica umrah, que também é um tipo de peregrinação, corra entre as duas montanhas, nem que Safá e Marwa. E quem quer que pratique o bem, além do que é obrigatório, por certo, então Allah é apreciador, tudo sabedor. Aqui, o que vem na cabeça? Por que Deus Todo-Poderoso de repente começou a falar de Safá e Marwa, né? Temos que entender qual é, o que é Safá e Marwa, quais são os significados historicamente do Safá e Marwa, né? Safá e Marwa são duas montanhas em que os muçulmanos correm entre eles 7 vezes quando eles vão fazer peregrinação. E isso é lembrança do tempo quando o Ismael, que era o filho do Abraão, e a esposa do Abraão, Hajra, eles foram deixados sozinhos no deserto de Meca e acabou a comida deles, a alimentação que eles tinham trazido tinha acabado. E o menino Ismael, que tinha poucos anos, estava chorando de fome, de sede. E a mãe estava muito preocupada e estava correndo de um lado para o outro. Primeiro subia a montanha Safá e olhava para os lados se via alguma coisa. Descia do Safá e olhava para seu filho e subia de novo para Marwa, outra montanha. E olhava para o lado, os lados, para ver se tinha alguma pessoa ou tinha algum fonte onde ela podia pegar água ou comida. E assim ela continuou 7 vezes, subindo, descendo, olhando para seu filho, mas não desistiu. E quando a 7ª vez ela desceu, olhando para seu filho, ela viu que uma fonte de água estava saindo dos pés, do lado do pé de terra, né? Mas do lado do pé, onde o Ismael tinha deitado. E a fonte de água era tão forte que a água estava rapidamente espalhando para ao redor. Ela foi lá, botou as pedras ao redor, juntou água e bebeu também e deu para o seu filho também. Isso é historicamente o significado dessas montanhas. E Deus botou esse versículo mencionando essas duas montanhas para relembrar o sacrifício do Ismael e de Hajra, que paz de Deus esteja sobre eles. Que eles, a mãe do Ismael não desistiu. Era uma prova muito grande, porque o filho dela estava sofrendo de fome, mas ela não desistiu, fazendo oração, subia de uma montanha para outra, olhava para o filho, subia, descia, e continuou até que ela viu água saindo de terra. Então, a pessoa não deve desistir dessas tribulações, dessas provas, dessas dificuldades. Se a pessoa tem fé que somos criatura de Deus, somos pertencentes de Deus, então nada de ruim Deus nos vai deixar acontecer. E aqui depois Deus diz, as pessoas pensavam no tempo do santo profeta que correr, subir montanha de Safá e Marwa é pecado. Deus diz, não é pecado fazer peregrinação nessas montanhas. E depois no próximo versículo Deus diz, os que escondem o que nós temos enviado, quanto os sinais e guia, depois de nós o termos tornado claro para o povo no livro, e a essas pessoas que Allah amaldiçoa, e assim os amaldiçoa os que amaldiçoam. Aqui Deus está dizendo que quando os sinais e os livros de Deus for falado, for pregado para as pessoas, e as pessoas, uma vez que reconhecerem os sinais de Deus e aceitarem a religião, depois não devem esconder essa verdade, não devem ter o medo e temor de Deus e dizer que o que as pessoas vão falar. Aqui Deus está falando sobre os muçulmanos, que se você tem a fé completa em Deus, então não deve tornar atributos dos hipócritas.
mas sim deve ter fé em Deus de cima para baixo, de fora para dentro. Todo lado deve ser demonstrado essa fé. Não deve esconder que as pessoas não vão aceitar, por isso vou esconder minha fé. Não. Deve ser, a fé deve ser demonstrado. E se a pessoa esconde sua fé, então Allah amaldiçoa essa pessoa, porque essa pessoa está tornando um hipócrita. No próximo versículo, Deus diz: mas aqueles que se arrependem e se corrigem e abertamente declaram a verdade, é para esses que eu me volto com perdão. E eu estou muita vez voltando com compaixão e misericordioso. E as pessoas que fizeram algo ruim ou fizeram um pecado, mas depois arrependem sinceramente e corrigem o seu pecado, então aí Deus vai voltar com misericórdia para essas pessoas, porque Deus tem, a perdão de Deus é muito vasto, é abrangente, muito grande. Então, mais uma vez, nós não devemos desistir, nós não devemos ser decepcionados dizendo assim, eu sou muito, eu tomei, eu pequei muitas das vezes e eu agora não tem como ser perdoado. Deus Todo-Poderoso está dizendo, se você arrepender sinceramente, Deus vai voltar com compaixão para você. Aqueles que descreem e morrem sem deixar de serem cruéis, sobre eles é que cairá a maldição de Allah e dos anjos e dos homens conjuntamente. Eles continuarão sob essa maldição. O castigo não será para eles aliviado, nem a eles descanso será concedido. E o vosso Deus é um Deus, não há outro Deus senão Ele, o clemente, o misericordioso. Muito obrigado. Jazakumullahu ta'ala, Senhor.